Próximo programa, Nosso Bairro. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Microempresas instaladas em imóveis residenciais pagam apenas um IPTU. Servidores municipais têm direito à licença paternidade de 30 dias. E os que têm filhos com necessidades especiais podem reduzir sua carga horária. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaespessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Olá, tudo bem? Começa agora o Nosso Bairro, um programa especial que leva você a conhecer um pouco mais da história dos bairros da capital paraibana. E hoje vamos falar de Miramar, um dos mais ilustres da cidade. Nosso passeio começa aqui na Praça das Muriçocas, um lugar simples, mas que se tornou um marco para a população do bairro, pois é aqui que acontece todos os anos a concentração de um dos maiores blocos de arrasto do mundo. Conhecemos pessoas que moram aqui desde o início do bairro. Uma delas é Messina Palmeira, que veio morar com a família quando ainda criança e acabou se apaixonando pelo bairro de Miramar. Hoje ela é autora de um livro que conta toda a história do bairro desde a sua fundação. Você conhece muito sobre esse bairro, né? Muito dele. Foi uma das primeiras a chegar, uma das primeiras moradoras, né? Junto com a sua mãe, com a família toda a chegar aqui. Agora, a minha curiosidade é, o bairro nasceu nesse local onde hoje sua mãe ainda mora, pertinho da granja do governador? Foi daqui que começou tudo? O bairro foi construído, o terreno foi comprado em 1950. A Caixa Econômica que adquiriu esse terreno e depois começou a construir as casas. Cerca de 100 casas foram as primeiras que foram construídas. As da Epitácio Pessoa eram mais, vamos dizer assim, elaboradas, que eram de primeiro andar. As casas tinham 7 tipos e as primeiras famílias começaram a chegar na década de 1957. Meu pai veio trabalhar aqui em João Pessoa, no Liceu Paraibano, ele era dentista. E eles chegaram entre 1959 e 1960. Já tinham muitas famílias morando. Você tinha 3 anos. Eu tinha 3 anos. Thelma, você chegou aqui aos 2 anos de idade, né? Isso. Seus pais escolheram o bairro de Miramar para morar, mas eles te contaram o porquê dessa escolha, né? Por que eles vieram construir uma história aqui? A história que minha mãe conta é que eu cheguei na minha casa e como tem um terraço que é muito grande, eu abri os braços, saí correndo e aí meu pai olhou e fez, é essa casa. Mas também porque meus avós, os pais do meu pai já moravam aqui no Miramar. E aí eu acho que eles
já vieram olhar as casas por aqui para ficar próximo, né? Essa coisa que o brasileiro tem de ficar morando perto da família. Quando a senhora chegou isso há mais de 30 anos, o bairro ainda era muito arborizado? Tinha muito verde aqui? Tinha. Todas essas casas tinham árvores. E chamou a atenção da senhora? Sim, claro. Mas aí começaram a cortar as árvores, né? Não sei porquê, mas talvez para afastar os insetos, eu não sei. Eu sei que começou-se a derrubar a árvore aqui. Eu comecei a plantar, fiz o movimento contrário, né? O que a senhora lembra de mais, a melhor lembrança que a senhora tem desse bairro, de quando chegou, foi o que mais gostou, o que mais lhe atraiu? A vizinhança, muito amistosa, nós fizemos logo amizades. Eu tinha 2 filhos na época, também se tornaram amigos dos moradores, dos filhos dos moradores, né? E a minha filha mais nova nasceu nesta casa, dentro da casa, na sala. Oh. Foi. Então é um bairro que me traz muita satisfação, muitas lembranças, né? Muita memória. O bairro era muito bom de se morar, era considerado bairro residencial, que ainda hoje é. Muita sombra? Era Muita sombra, muito arborizada. E as pessoas se encontravam nas igrejas, as pessoas se conheciam, tinha muita afinidade, muita amizade, havia muita amizade. Mudou muito? Não. Nós morávamos nesta mesma rua, sendo numa casa mais acima, e já existia a granja, que era a granja de Adalberto Soares. Essa granja depois foi vendida em 1970 a João Agripino, quando ele transformou a granja na granja oficial do governador. Quando fundado em 1950, o bairro de Miramar era uma das regiões mais arborizadas da capital paraibana. Com o passar do tempo, a chegada de novos moradores e toda a especulação imobiliária, essa paisagem foi se modificando. Mas alguns lugares resistiram ao tempo, como é o caso da Granja Santana, residência oficial do governador do estado da Paraíba. Desde que foi construída, a casa passou por várias reformas, mas continua preservando uma importante área ecológica. O lugar se tornou patrimônio histórico e artístico da Paraíba. Sua infância foi toda aqui, né? Toda no bairro de Miramar. Infância e adolescência toda. Brincou de bicicleta, correu pelas pracinhas? Aprendi a andar de bicicleta, cair, arranhar os joelhos. Também meu primeiro colégio foi aqui, em Miramar. Eu comecei a estudar muito cedo, com 3 anos e meio já fui para o colégio. E era aqui no Miramar também. E toda a parte de adolescência, turma de adolescência, né? Festa no Cabo Branco. É no clube Cabo Branco, piscina, né? Do Cabo Branco, em vez de ir para a praia, ia para a piscina. Né? O mar a 2 quilômetros, mas a gente preferia ir para a piscina do Cabo Branco. Uma das mais ricas do Nordeste é a sede do Esporte Clube Cabo Branco, cuja praça de esportes inclui piscinas e quadras para tênis, vôlei e basquete. É o local de reuniões da sociedade pessoense.
forte do Miramar era o Clube Cabo Branco, né? Nós tínhamos as matinais, as matinês e os 4 bailes de carnaval, que eram maravilhosos. O Clube Cabo Branco era, na minha adolescência, ele era porque não existia essa coisa de balada, tudo, né? Então o que era para sair era as festinhas que tinham no clube, a boate, que era uma boate que dava para frequentar, tendo 15, 16 anos. E aí era isso, e a piscina, né? Que é a piscina e onde a gente praticava esportes também. E a gente fazia as reuniões da gente, era isso. E era final de semana, em vez de ir para a praia, para a piscina. Gilberto, o Clube Cabo Branco tem 100 anos de história, né? Completou agora recentemente 100 anos já de criação e você está há pouco tempo na direção desse lugar, mas conhece muito, né? Apesar de pouco tempo, conhece muito. O Clube Cabo Branco completou 100 anos no dia 13 de dezembro. Eles fundaram o Cabo Branco no Altiplano Cabo Branco. Depois, em 1928, ele transportou o clube do Altiplano, foi para Jaguaribe. De Jaguaribe, na década de 50, veio para o Miramar. Por o clube ser em Miramar, o bairro do Miramar ganhou mais popularidade por causa do Cabo Branco. Você acha que então o clube foi que deu ao bairro esse status todo? Né? A gente sabe que é um bairro nobre. Além do status, né, na época, na grande época do clube, aqui aconteceu vários eventos sociais importantes e enfatizou o bairro Miramar por causa do Clube Cabo Branco. Muitos atletas já passaram e continuam aqui treinando, né? Isso leva o nome do clube até para fora do estado. A gente teve Mazureik, que foi campeão mundial e campeão brasileiro de futsal. A gente teve o Fininho, campeão brasileiro e mundial de futsal também. O Caio Márcio, o campeão olímpico de natação. Ricardo do vôlei, ele faz a parte física aqui no Clube Cabo Branco. Ele foi campeão olímpico de vôlei de praia, enfim. A gente teve diversos atletas que até hoje, a exemplo do professor Mazureik, que além de frequentar o clube, é funcionário do clube e dá aula de futsal. Mazureik, os meninos que treinam aqui hoje no clube, eles moram no bairro? A maioria mora aqui no bairro? Lógico, a maior parte, né, questão de comunidades, eles procuram um local que hoje é uma dificuldade incrível, né, ter o espaço de se jogar. Então, a maior parte é daqui no Miramar, Cabo Branco, Tambaú, os bairros mais próximos. Então, a gente tenta pegar eles aqui no clube e fazer a partezinha com atividade física, né, o futsal, que é o nosso maior bem. E o time de futsal, que leva o nome Cabo Branco, né, leva também o nome do bairro para outros estados, né, porque vocês competem em outras regiões. Lógico, o Clube Cabo Branco, né, ele tem um nome muito grande, muito importante em todo o Brasil. Então, a gente aqui, nós temos as equipes e aqui nós estamos trabalhando hoje com nossas escolinhas. Essa turma aqui, que eles vão se sobressaindo, eles vão indo para as equipes e essas equipes, elas jogam em tudo que é canto, no Nordeste, no Brasil, né? E participam do Campeonato Paraibano, né? Que representa tanto o clube como o nosso bairro do Miramar. Ricardo, passeando pelo bairro, conversando com os moradores, eles têm você muito como um patrimônio deles, entendeu? Um patrimônio material, claro. Todo mundo conhece Ricardo do vôlei, né? Treina no Clube Cabo Branco. Qual que é a tua relação com esse bairro, com os moradores? Você está aqui há 5 anos frequentando esse lugar. Para mim é muito gratificante ter essa resposta bem positiva das pessoas que frequentam e residem aqui no bairro. Antes as pessoas me viam muito pela televisão ou iam assistir nas competições quando tinham aqui em João Pessoa. E agora não, eu estou diariamente aqui no clube, né?
bem próximo, né? As pessoas sempre estão perguntando, querendo saber um pouquinho como é a vida do atleta, o dia a dia, tentando passar para os filhos que estão querendo ingressar na área profissional do esporte, como meio um é. artista, né, do bairro. Mas acho que essa é a função do atleta, tentar passar um pouquinho do que é uma vivência de um atleta de alto nível, do comprometimento, do amor pelo aquilo que faz, né, como é a vida, que não é tão fácil assim como as pessoas pensam, que passa o dia todo na praia, mas sim pela dedicação, né, é uma coisa séria, é um lado profissional como qualquer outro e precisa se dedicar bastante e ter um compromisso muito forte. Tem alguma coisa nesse bairro que te chama a atenção, que te atrai? Eu acredito que... Tem algum charme nele? Por exemplo, a relação... O clube, o Cabo Branco é um charme. Você pode vir aqui não só pelo esporte, mas pela amizade. Muitas pessoas aqui... Tem pessoas que nasceram aqui dentro, né? E que não querem abandonar isso aqui porque tem uma história aqui dentro. O clube não é a história só do clube, tem a história de pessoas que passaram toda a sua infância, juventude, adolescência, participando de um empreendimento que teve presente na vida. Então isso é muito legal. Daqui. Das famílias, né? Isso aqui é muito bom. Sempre que eu posso eu dou uma volta, fico curtindo um pouquinho esse ar daqui, que é muito bacana. Vendo pessoas que, querendo ou não, participam do dia a dia do clube. O que mudou nesses 100 anos, né? Eu repito, você é jovem, tá aqui há pouco tempo na direção, mas já participou muito. Por exemplo, as festas, né? O baile de carnaval, que é o mais tradicional da cidade, né? Mudou muito? Mudou muito em relação a gente tem o tradicional baile vermelho e branco. Mas como antigamente o carnaval no domingo e terça, eu acho que João Pessoa praticamente não tem mais carnaval. Tem um fato interessante aí, é que nos anos 70, eu acho que 73 por aí, teve a grande crise do petróleo, né? Então foi proibido o curso, que era o grande carnaval de João Pessoa, né? Era feito em volta da lagoa, coisa e tal. Como foi proibido, então acabou-se o carnaval. Não tinha mais curso, não tinha mais nada. Só tinha nos clubes. A senhora viveu esse carnaval de clube? Eu vivi no Cabo Branco, no Clube Cabo Branco. Vermelho e branco. Vermelho e branco, nas grandes festas, né, do carnaval, nos bailes. Como era o carnaval no clube? Na época no Clube Cabo Branco, né? Olha, era muito glamouroso, né? Porque as pessoas, orquestra muito boa, tocando, as pessoas se fantasiavam, se maquiavam, né? Havia os grupos de amigos que faziam pequenos blocos, pessoas rodando em volta do salão. O Carnaval do Cabo Branco era o Carnaval de João Pessoa, né? Assim, social, do Clube Cabo Branco. Então, assim, as matinês que eram mesmo antes antes quando nem era só eu era sócia, minha mãe era sócia, eu entrava como convidada de um sócio. E aí era onde o carnaval acontecia, né? O carnaval de clube até os anos 80, tudo era aqui no Cabo Branco, né? Tínhamos do Astré, que foi perdendo, e depois continuou do Cabo Branco.
E era muito bom. E tinha, eu me lembro, teve um carnaval que foi tão bom que a orquestra saiu do Cabo Branco, desceu, ficou aqui na frente da praça. Estava chovendo, eles ficaram tocando ali embaixo da Marquesa do Cabo Branco e a gente pulando aqui na praça, sabe? Então, assim, era uma coisa bem, bem forte o carnaval. Talvez seja isso, né, que as pessoas do bairro gostam. Muito bem vestidas. Muito bem vestidas, fantasias muito elaboradas, né? Mas aí as pessoas cansaram disso. Cansaram desse carnaval quadradinho, né? Ele precisava se expandir. Precisava se expandir. Depois que os clubes começaram a parar mais com o carnaval, foi que surgiu o Bloco de Muriçocas do Miramar. Olha, a gente já morava aqui há algum tempo, né? E foi aniversário do meu filho, Tiago, que hoje mora em Brasília, né? Então, fizemos uma festinha aqui, ali dentro. Aí, dessa festinha, que era uma terça-feira de carnaval, nós chegamos à conclusão de que não tínhamos ouvido nenhum barulho de carnaval. Os únicos que tinham ficado na cidade éramos nós, que estávamos aqui nessa festinha, e as muriçocas. E aí vocês se deram conta que estavam sozinhos? Aí saímos por aqui, desfilando pela praça, pela rua, batendo panela, cantando, né? As marchinhas de carnaval. Aí foi quando nós resolvemos, isso aí é o ano zero das muriçocas, que é quando a gente começou a pensar em criar um bloco. Deixa eu recapitular. A senhora, seus filhos, quem mais? Pai dos meus filhos, né? Antônio Galberto. E os amigos que estavam aqui, né? Então nós fundamos nesse dia o bloco. Quando foi que o nome? O nome Muriçoca do Miramar foi o Galberto que escolheu por conta de um poema meu, né? Muriçocas do Miramar. A senhora lembra desse poema? Ah, lembro não. Só lembro da última frase. Qual que é a última? A última frase é assim: das muriçocas do Miramar, livrai-nos, Senhor. Elas atormentavam mesmo. Atormentavam muito. E eu adoro esse nome, Muriçocas do Miramar, porque tem tudo a ver com o bairro, né? Porque aqui, muriçoca é o que tem. Os moradores sempre reclamam, né? O que era um problema se tornou meu pai dizia que tinha medo de dormir e acordar no meio da rua com as muriçocas, levando ele pro meio da rua, tá entendendo? Eu acho ótimo esse nome. Aí pronto, a partir do outro ano, do ano seguinte, virou festa. Eu disse, a gente está precisando de um hino, porque a gente vai sair com um bloco e não temos um hino para cantar. Aí quem estava sentado assim junto era a Fuba. Pessoa sonha com o seu verde colorindo azul do mar, e a cidade velha já se acorda com seu canto secular. Você lembra como é que foi o processo de criação do hino do Muriçocas? Olha, eu encontrei com Vitória, ela falou assim, pô, vamos fazer uma brincadeira, né? Na quarta-feira. Vamos fazer uma brincadeira na quarta-feira. Eu queria que você fizesse um hino. O nome do bloco é Muriçocas do Miramar. E aí naquela noite mesmo, eu fui para casa, eu morava na casa da minha mãe, e aí escrevi esse hino, que é o hino oficial até hoje, né? O João Pessoa Sonha, à noite mesmo saí compondo tal, esse processo de criação, como era Muriçoca. A Muriçoca voa de Tambaú ao Rio Sanhauá. As muriçocas de lá são muito robustas, por causa do rio Jaguari que passa por ali, então são as muriçocas bem graúdas. Então foi nessa intenção que ela fez esse poema. Então naquela noite mesmo eu fiz a música e eu vi que a música tinha dado certo, porque no dia seguinte, quando eu fui tomar café da manhã, a secretária da minha mãe, ela foi botar o café já cantando a música. Olha né? aí. Quer dizer, eu tinha passado a noite compondo, aquela coisa. Eu compus no domingo à noite. Quando foi na terça-feira, eu gravei numa fita cassete, naquela época era fita cassete, a música de cabo a rabo, tá?
Edmundo, que era o dono da Nutritiva, um bar que existia em frente ao Hotel Tambaú, ele patrocinou um carro de som, e aí eu coloquei a fita gravada de violão e voz, e essas 30, 40 pessoas saíram da casa de Vitória, no Miramar, até a Nutritiva, que era em frente ao Hotel Tambaú, a feirinha ali, né, cantando o hino das Muriçocas, gravado de violão e voz. Eram só amigos, né? Só amigos. Aí a gente alugou 2 carroças de burro para colocar as crianças, né, porque era um percurso relativamente grande, então não dava para levar as crianças. Enfeitamos, né, os burricos, tal, a carrocinha, as crianças foram fantasiadas, e a gente desceu ali para as pessoas. Como João Pessoa não tinha carnaval, as pessoas passavam e não entendiam nada. Diziam, que diabo é isso? Isso é um movimento político, é um protesto, o que danado é isso? E era uma semana antes do carnaval, Exatamente, né? uma quarta-feira, né? Então, até o cara do carro de som dizia, essa é as Muriçocas do Miramar, mas não explicava o que era, entendeu? Então, ninguém entendia nada. Mas eu sei o seguinte, que a gente chegou lá embaixo, todo mundo com o hino na cabeça. Por quê? Porque foi a única música que tocou durante o percurso todinho. No segundo ano das Muriçocas, o que aconteceu? Clóvis Mendes, que era um desenhista, né, que trabalhava vizinho a mim, eu falei, Clóvis, faz um desenho para mim de uma muriçoca. Aí ele disse, não, tudo bem. Ele fez esse desenho, que aí virou logo a marca das Muriçocas e foi a primeira camiseta do bloco. O bloco então já deu mais de 1000 pessoas. Então no terceiro ano já foi explosão total. Aí foi quando começou a surgir blocos dentro das Muriçocas, né? No segundo ano já saiu as Virgens de Tambaú, depois o Cafuçu. Saíram então saíram dentro das Muriçocas. Né? Picolé de Manga, por exemplo, saiu durante 13 anos dentro das Muriçocas. Né? Depois criou o seu próprio percurso. Então todos esses blocos, né? A Muriçocas é a grande mãe do Folia de Rua. O bloco começou pequeno, muitas vezes eu ia de bicicleta com meus filhos, a gente ia até andando de bicicleta, era bem interessante, não tinha essa magnitude de hoje não. É o segundo maior bloco de arrasto, né? Pois é, diz que é o segundo, né? Depois só pede pro Galo da Madrugada. Aí depois da Muriçoca surgiu também o Acorde Miramar, né? Que antecede. Que antecede, é a noite anterior às Muriçocas. Ele acorda o bairro para as Muriçocas. Acorda, Muriçocas, vens unir. Acorda, Miramar, pra que dormir? Já é quarta-feira, de fogo a paixão, levanta e vem ser folião. Já é quarta-feira. A gente sai com o Acorde Miramar, fazendo uma serenata, acordando o bairro, e as pessoas costumam ficarem acendendo e apagando as luzes, saem de camisola, de pijama, com a touca na cabeça, né, aplaudindo, cantando. Quer dizer, tem essa relação com o bairro que é muito interessante. É só pelo bairro esse passeio? Esse passeio, essa serenata só acontece no bairro, né? E é um percurso irreverente, porque a gente nunca sabe qual a rua que vai passar. É sempre uma surpresa. Eu acho o seguinte, é aquela história, né? A cidade estava pronta para o carnaval, porque ela não cabia mais dentro dos quadradinhos dos clubes. Né? O carnaval queria se expandir, queria voltar a se expandir. Eu já conversei com moradores lá do bairro de Miramar, na verdade foliões do bloco, né? Não necessariamente do bairro. E eles dizem que o momento mais emocionante é quando os estandartes se encontram. Isso. E quando você começa a cantar o hino. Isso. Você acha que é assim também? Você fica emocionado, mesmo com 30 anos já? Com certeza. A saída do estandarte, primeiro, é sempre uma surpresa, porque o estandarte do ano só é visto no dia. Né? Surpresa, é verdade. No dia. E quando a gente sai com os estandartes, geralmente com uma grande orquestra acompanhando. Então quando eles vão chegando no trio, com aquelas alegorias, os bonecos, aquela coisa toda, então você realmente tem uma emoção, sente uma emoção muito grande, porque aí eu começo a cantar o hino do bloco, né? É um momento muito significativo das Muriçocas, né? Que é a apoteose, a saída do bloco, né? Então a gente tem sempre uma emoção diferente a cada ano. Mas o começo foi voz e violão, que é do jeito que você vai cantar pra gente agora, né? Vamos lá. João Pessoa sonha com o seu verde colorido azul do mar. E a cidade velha já se acorda com seu canto secular. São as Muriçocas. E o
nosso bairro vai ficando por aqui, mas não esquece, você pode continuar com a gente acessando a nossa fanpage no Facebook ou a nossa página no YouTube. Até a próxima! Espalhando a alegria de Tambaú ao Rio Sanhauá. É o trelelê, é o zuzuzuz unido. É o trelelê, cuidado que elas vão te picar. Salve, salve, sejam bem-vindas as muriçocas do Miramar. Salve, salve, sejam bem-vindas as muriçocas do Miramar.